Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! Na nossa aula de hoje a gente vai relembrar um pouquinho sobre os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que a gente estudou foi o conjunto dos números naturais. Logo após o conjunto dos números naturais, a gente também estudou o conjunto dos números inteiros. Depois do conjunto dos inteiros, a gente veio para o conjunto dos números racionais. Logo após o irracional. E por último, os números, o conjunto dos números reais. Então vamos lá. Começando pelo conjunto dos números naturais. Quem são os números pertencentes a esse conjunto? São todos os números inteiros e positivos. Ou seja, 0, 1, 2, 3 e assim por diante até a gente chegar no infinito. Conjunto dos números inteiros. Também são números inteiros positivos e adicionando agora a parte de inteiros negativos. Por exemplo, menos infinito, daí eu tenho lá menos 2, menos 1, 0, 1, 2, até o mais infinito. Conjunto dos números racionais. Além de aparecer o conjunto dos naturais e dos inteiros, ele também vai mostrar pra gente números em forma de fração ou números em forma de decimais, ou seja, número que tem vírgula. Certo? Logo após o conjunto dos números irracionais, a gente não pode pensar igual a gente viu agora nos racionais, que toda a parte de cima, inteiros e naturais, também fazem parte dos racionais. Mas nos irracionais, esses daqui não fazem parte. Então ele é um conjunto à parte, que vai servir para representar para a gente números que tem uma sequência infinita logo após a sua vírgula, ou seja, a parte decimal do nosso número é infinita, eu não sei o fim dele. Por exemplo, número π, raízes que não sejam exatas. Quando a gente for calcular lá a raiz por aproximação, vocês vão ver que a parte decimal dele é infinita. E por último, a gente tem o conjunto dos números reais. Agora sim a gente pode retomar aquele pensamento dos racionais. Todo mundo que está acima do conjunto dos reais aqui, que são os irracionais, racionais, inteiros e naturais, fazem parte do conjunto dos números reais. Ou seja, o conjunto dos números reais é todos os valores que a gente conhece. Então vou representar aqui como todos. Então tem um esqueminha bem legal aqui para mostrar para vocês, para a gente não esquecer quem faz parte de quem aí. Quem está contido dentro de quem. Então vamos lá. O primeiro, naturais. Depois, os inteiros. Pode ver que aqui eu coloquei os naturais dentro dos inteiros, ó. Porque eu tenho os números naturais à direita do zero e a parte negativa dos inteiros à esquerda do zero. Então, os naturais está contido nos inteiros. Logo depois, eu tenho o conjunto dos racionais, que eu também posso fazer esse pensamento. Então, os racionais, além desses números em forma de fração e números decimais, eu também vou ter números inteiros e os números naturais. Agora aqui, ó, sobre os irracionais, eu vou fazer um conjunto à parte de todos aqueles que a gente estava vendo aqui. E por último, o maior de todos, agora sim, englobando todos os conjuntos, os números reais. Depois de tudo que já foi dito, vamos dar uma atenção especial ao conjunto dos números racionais, que é aquele conjunto onde representa para a gente os números em forma de decimal, tá?
Então veja um exemplo que eu passei aqui, ó. Eu tenho um primeiro número, 0,1512. Meu segundo exemplo, 2,3555 e 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos já é conhecido de vocês. Outro exemplo, 0,156 e uma barrinha em cima, tá? Então o que significa os 3 pontinhos e a barrinha em cima do nosso número? Então quando aparecem os 3 pontinhos, vocês devem lembrar aí, que ele quer dizer que o nosso número 5 vai continuar se repetindo infinitamente. A mesma coisa vai acontecer com a barrinha em cima do número. Quando o número está representado com aquela barrinha em cima, isso quer dizer que aquele número que a barra está em cima vai também se repetir infinitamente. Então aqui a gente chega a uma conclusão que eu tenho números racionais, que são os nossos números decimais. Eles podem ser finito, quando tem fim, que aqui ó, 0, 15, 12, acabou. Ou infinito, que é o caso desses dois exemplos aqui, ó. Então, quando eu tenho números decimais com os 3 pontinhos ou com a barrinha, a gente chama que são decimais infinitos. Vamos dar uma atenção a esses números decimais. Esses números decimais infinitos, a gente também conhece eles como dízimas periódicas. O que seria dízimas periódicas? É justamente quando a gente encontra um número que tem os 3 pontinhos ou a nossa barrinha. O que acontece? Vamos observar aqui. Ó. Aqui a gente sabe que o número 5 vai estar se repetindo infinitas vezes. Então a gente chama o 5 de período. Então por isso, dízimas periódicas. É quando no meu número eu tenho um período que fica se repetindo. Nessas dízimas periódicas, eu posso definir elas como simples ou também de composta. Quando que a minha dízima vai ser uma dízima periódica simples? É quando, logo após a vírgula, ou seja, a nossa parte decimal do nosso número, aparece apenas aquele período que vai ficar se repetindo infinitas vezes. Por exemplo, aqui ó, quem está se repetindo é o 12. Mais um exemplo. 1,333. Então quem vai ficar se repetindo é o 3. Vocês viram então que apareceu apenas aquele período que vai se repetir. Quando que a nossa dízima periódica vai ser uma dízima periódica composta? Já vai ser um pouco diferente desse caso aqui. Então vamos olhar lá. Ó. Eu tenho 0,31212. Então a gente observou o seguinte. Quem é o período dessa dízima? É o 12. Mas na nossa parte decimal, a gente pode observar o quê? Que não tem apenas o nosso período. Eu tenho um outro número aqui que está sobrando. Ou seja, quando acontece isso, eu tenho então uma dízima periódica composta. Mais um exemplo aqui. 1,53222. Então a gente viu que o que agora? O nosso período da dízima é o 2, mas antes desse período apareceu o número 53. Então nesse caso é uma dízima periódica composta. Sabemos que todo número decimal ele surge através de uma divisão. E essa divisão pode ser representada por uma fração. Vamos pegar como exemplo aqui o número 0,5. Todo mundo sabe que o 0,5 representa metade. Qual é a fração que representa metade para a gente? É o número 1 meio. Um outro exemplo, se eu pegar o 0,1. Nesse caso aqui devemos lembrar o seguinte. Se eu tenho uma casa decimal, ou seja, um número depois da vírgula, isso quer dizer que o meu número foi dividido por 10. E em cima, logicamente, vem o número que está
logo após da vírgula. Então, 0,5, a fração que representa ele é 1 meio, e o 0,1, a fração que representa esse número decimal é o 1 décimo. Agora eu pergunto para vocês, será que tem como eu descobrir a fração de uma dízima periódica? Por exemplo, 0,0444 e o período da minha dízima, então, será esse 4 infinitamente. Será que tem como eu descobrir qual é a fração desse número? Como vocês podem observar no nosso título, fração geratriz. O que isso quer dizer? Quer dizer para a gente o seguinte: qual é a fração que me gerou essa dízima periódica? Então eu vou mostrar para vocês agora aqui como que a gente chega nessa fração. Vou aconselhar vocês a sempre montar uma equação, certo? Então vamos começar da seguinte forma. Vamos anotar lá. X é igual a 0,444 e os 3 pontinhos. Então o início do nosso exercício sempre vai ser dessa forma. Vocês colocam o x igual ao resultado da dízima periódica que a gente tem. Agora, cada linha que eu for fazendo, eu vou multiplicando meus resultados por 10. Lembrando que na frente do x, quando não aparece número nenhum, a gente coloca o número 1. Então, vou fazer a minha segunda linha. Que é fazer o quê? Multiplicar toda essa linha aqui por 10. Então, se eu tenho 1 vezes 10, 10x. Toda vez que eu multiplico um número decimal por 10, eu tenho que lembrar que a minha vírgula, ela se desloca uma casa para a direita da posição que ela está. Então, se eu tenho 0,4, agora a minha vírgula vai sair daqui e vai parar logo após esse 4. Então, vou ter 4,444 e, como a gente sabe que o período da nossa dízima é 4, então eu coloquei 4 e os 3 pontinhos. Observem agora a situação que aconteceu aqui, ó. É justamente isso que a gente precisa nesse tipo de exercício. Eu preciso observar a parte decimal do meu número, ou seja, o que eu tenho depois da vírgula. Veja que nessa linha, na primeira linha, eu tenho 0,4444. Na segunda linha, o que eu encontrei depois da vírgula também é o 4444. É justamente isso que a gente precisa. Encontrar duas linhas onde a parte decimal delas sejam idênticas. Por quê? Porque se eu subtraio 4444 de 4444, vai dar quanto? Toda vez que eu subtraio números iguais, o nosso resultado é 0. Então eu vou usar esse princípio agora da subtração, que é pegar a minha linha que eu acabei de encontrar, menos a outra linha onde a parte decimal é igual a ela. Então vamos lá. Então eu tenho 10x menos 1x, que vai ser igual a 4,444. Vou pôr a barrinha aqui agora para tomar menos espaço. Menos 0,444. Também vou colocar a barrinha. Agora aqui, ó, perceba. 10 menos 1, 9. Então temos 9x. Agora, se eu pego a parte decimal desse número menos a parte decimal desse número, dá 0. Então me restou o quê? Só me restou o número que estava antes da minha vírgula. 4 menos 0. 4 menos 0, 4. Agora, como a gente já sabe, toda a equaçãozinha, eu preciso descobrir o valor do x. Então, quem está com o x aqui está multiplicando, eu vou passar ela lá para o outro lado fazendo a operação contrária. Então, se o 9 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo o 4. Ou seja, esse x vai ser 4 nonos. Então, finalizando, esse resultado 4 nonos é a fração geratriz da nossa dízima. Vamos para mais um exemplo. Observem essa dízima periódica. Agora eu tenho uma dízima periódica que ela é composta. Por quê?
Porque além do período que está se repetindo, que é o nosso número 4, tem um número 2 sobrando ali. Então vamos encontrar a fração geratriz dessa dízima. Lembrando lá, a primeira linha sempre x igual a nossa dízima. Segunda linha, eu vou multiplicar a minha primeira linha por 10. Então, todo mundo aqui vezes 10. Então, 10x. Lembrando lá que se eu estou multiplicando por 10, a nossa vírgula desloca uma casa à direita. Então, vai ficar 2,444. Perceba, se a gente olhar a primeira linha e a segunda linha, a parte decimal está igual? Ainda não chegamos numa parte decimal igual. Por quê? Aqui eu tenho 2,444 e aqui eu tenho apenas 444. Então isso me indica que eu preciso multiplicar mais uma vez essa linha que eu acabei de encontrar por 10. Então vamos lá, vou pegar essa linha agora e multiplicar ela por 10 novamente. Então eu tenho 10 vezes 10, 100x. Se eu estou multiplicando por 10, a minha vírgula desloca-se uma casa. Então, 24,444 e o nosso período. Agora sim eu vou fazer aquela observação novamente. Será que eu encontrei partes decimais idênticas? Vamos observar aqui. 444 e 444. Ah, agora ficou beleza. Encontrei duas partes decimais idênticas. Então isso quer dizer o quê? Que eu posso subtrair uma linha da outra. Mas tomem cuidado que a gente tem que subtrair essas linhas aonde eu encontrei a parte decimal igual. Então vamos lá. Eu tenho 100x menos 10x. Isso vai ser igual a 24,444, a nossa barrinha do período, menos 2,444 e a barrinha para mostrar que o período da nossa dízima é o número 4. Então vamos prestar atenção aqui agora. Lembra lá que eu mostrei no exemplo anterior? A parte decimal que é idêntica, eu posso tirá-la, porque se eu diminuir 444 menos 444, eu tenho como resultado 0. Então vamos lá. 100 menos 10, 90x. 24 menos 2, eu vou ter 22. Agora vamos lá pensar daquela forma de novo, a formazinha nossa da equação. Eu quero só o valor do x, então o 90 que está multiplicando vai passar para o outro lado, fazendo a operação contrária. Ah, professor, será que encerrou por aqui? Não. Lembra-se, quando a gente trabalha com fração, eu preciso ao máximo simplificar a minha fração. Então vamos lá, 22 e 90. Como os dois números são pares, eu posso simplificar eles por 2. Encontrando um novo resultado. 22 divididos por 2 dá 11 e 90 divididos por 2 dá 45. Agora sim, a gente não consegue mais encontrar uma tabuada que tem esses dois números, então a gente chegou na forma irredutível da nossa fração. Ou seja, essa fração representa pra gente essa dízima. Por isso da fração geratriz. A fração 11/45 gera essa nossa dízima aqui, 0,2444. Vou mostrar um último exemplo para vocês, mas vou resolver isso de uma forma mais direta. Para quem já conseguiu compreender bem, não precisa ficar fazendo aquelas multiplicações por 10, tá? Então vamos observar aqui comigo. Primeiramente eu preciso ver se ela é simples ou composta. Nesse nosso caso, ela é composta. Então, como ela é composta, pensa comigo da seguinte maneira. Primeiro vamos eliminar a parte composta da nossa dízima. Então, depois da nossa vírgula, a parte decimal, quantas casas eu tenho até chegar ao período da nossa dízima? Podemos observar que o período da nossa dízima é o 2.
Então eu preciso eliminar quem? Preciso eliminar esse 3. Então veja que a vírgula precisa se deslocar apenas uma casa. Então eu já vou começar direto fazendo a minha multiplicação por 10. Porque se a vírgula vai deslocar uma casa, isso quer dizer que eu multiplico ela por 10. Então eu já vou ter diretamente a linha do 10x, que vai ser 13,222 e os 3 pontinhos para representar que aquele nosso período vai continuar se repetindo. E agora eu vou voltar ao meu início aqui. Quantas casas a minha vírgula deve se deslocar até ela passar uma casa do período que está se repetindo, tá? Então vamos observar aqui. A gente sabe que o período que está se repetindo é o 2. Então eu preciso que a minha vírgula saia daqui e venha para cá. Observando isso, a gente percebe que a vírgula precisa se deslocar 2 casas. Então, se ela vai deslocar 2 casas, eu preciso multiplicar ela por 100. Então, vamos fazer a linha do 100x e a nossa vírgula vai ficar lá 132,222 e os 3 pontinhos para demonstrar o nosso período. Encontramos direto as 2 linhas aonde o período, depois da vírgula, a parte decimal já ficou igual. Então basta eu fazer o quê? Subtrair uma linha da outra. Então se eu tenho 100 menos 10, eu vou ter 90x. Se eu pego a parte decimal, eu vou eliminar, sobrou quem? Sobrou 132 menos 13, que vai ficar 119. Agora aquele nosso finalzinho. Se eu quero encontrar o valor de x, eu preciso pegar o valor que está com ele e passar para o outro lado fazendo a operação contrária. Então vai ficar x é igual a 119 divididos por 90. Ou seja, a fração geratriz dessa dízima é 119/90. Vamos lá para mais um exemplo dessa forma que eu fiz mais direta. Então, primeiramente, preciso observar se ela é simples ou composta. No nosso caso é composto. Então eu preciso descobrir quem é o período da minha dízima. Olhando aqui na barrinha, o período nos informa que é 12. Então, primeiramente, eu preciso eliminar a parte que não é o nosso período. Quem não é o nosso período aqui? É o número 15. Ou seja, preciso pensar da seguinte forma. Quantas casas a minha vírgula deve se mover para que ela venha para trás da parte que não é o nosso período? Olhando aqui, a gente sabe que é 1, 2. Então, se a vírgula vai mover 2 casas, isso quer dizer que eu posso multiplicar meu número por 100. Então, eu já vou direto na linha do 100x e faço a minha multiplicação. Então, a vírgula que estava aqui vem para trás do 5. Então, vai ficar 15,12 e coloco a barra para representar o nosso período. Agora, eu vou pensar da outra maneira. Quantas casas a vírgula deve se mover para que ela fique atrás do nosso período? Então, como já sabemos, o nosso período é o número 12. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 casas. Então, minha vírgula precisa se mover 4 casas. Então, eu vou multiplicar por 10.000. Então, vamos colocar lá, ó. 10.000x. Isso vai ser igual a 15, 12,12. E pode pôr a barrinha do período. Dessa forma, ó, a gente já consegue chegar direto nas 2 linhas, aonde a parte decimal delas é igual. Ou seja, é o mesmo período que vai se repetir. Que no nosso caso era o 12. Então, quando eu chego nessa situação, quer dizer que eu já posso subtrair uma linha da outra. Então, vamos pegar lá 10.000 menos o 100, a gente vai ter 9.900. E quando eu vou diminuir 1.512 de 15, eu vou ficar com 1.000
Aqui esqueci de pôr o x, não esqueçam. Vai ficar 1497. Como eu quero descobrir o valor do x, o que eu faço? O valor que está com o x passa dividindo. Então vai ficar lá, x é igual a 1497 divididos por 9.900. Nesse caso aqui, eu ainda posso simplificar minha fração por 3. Então eu vou dividir os dois números por 3 e a nossa fração geratriz, nesse caso aqui, vai ser 499 divididos por 3.300. Quero agradecer, pessoal, por ter assistido esse vídeo e até a próxima.